Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vamos abrir o nosso coração para essa poderosa palavra de Deus. Quero meditar com você hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de 44 a 52. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui é que eles foram perseguidos por causa de Jesus. Isso é importante você entender. Perseguidos por causa de quê? Por que eu estou sendo perseguido? Eu estou sendo perseguido por causa de Jesus. Porque eu estou defendendo este nome, porque eu estou pregando este nome. Ou seja, para de falar de Jesus, para de defender esse nome e tudo está resolvido. Gente, pense num problema fácil de resolver. O problema era facinho de resolver. Você só para de falar de Jesus, você não mexe mais com isso e pronto, está resolvido, você não vai ser perseguido. Então a perseguição era por causa de Jesus. A rejeição, eles eram rejeitados, era por causa de Jesus. E o que eles fizeram? Pararam? Sentaram? Choraram? Vamos parar com isso? Não. Eles não voltaram atrás para agradar ninguém. Gente, esses homens aqui, eles não queriam agradar o mundo. Estes homens aqui, eles não queriam agradar governantes, eles não queriam agradar aquelas pessoas. O Evangelho fala que os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, eles não queriam agradar ricos, religiosos que usavam da sua influência para persegui-los. Eles não queriam agradar ninguém, eles queriam anunciar Jesus. E essa é uma grande qualidade de quem ama Jesus. Quem ama, sofre. Quem ama, sofre. Então, sofrer por alguém é prova de amor. É ou não é? Sofrer por alguém é prova de amor. Uma mãe é capaz de sofrer pelo seu filho, porque ama. Você que é mamãe, você que é papai, você com certeza já sofreu pelo seu filho. E você só teve a capacidade de sofrer porque você ama. Um marido é capaz de sofrer pela esposa porque ama e vice-versa. Um padre é capaz de sofrer pelo seu rebanho porque ama.
Então, se alguém é capaz de sofrer por Cristo, é porque ama Cristo. Estes homens, Paulo e Barnabé, sofriam por Cristo porque amavam a Cristo. E eu digo mais, meu irmão e minha irmã, que honra é sofrer por causa de Cristo. Qual é o motivo do seu sofrimento? Eu estou sofrendo por causa de Jesus. Ei, que honra! Porque você acha que Jesus não vai coroar essa pessoa? Qual é o prêmio que essa pessoa recebe? Gente, na Igreja Católica, um dos maiores prêmios é para aqueles que sofrem por Cristo, pelos mártires. Os mártires, eles vão receber um prêmio gigante. E claro, não só os mártires, todos aqueles que sofreram por causa de Cristo. Ei, que honra! Que honra! Sofrer por Cristo é uma honra. Aquele que sofreu tudo por nós. Gente, a verdade é que nada que nós sofremos por Ele consegue pagar. Ele sofreu tudo por nós. Tudo que nós fazemos por Ele é pouco. É pouco. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Se o sofrimento é por causa de Cristo, eles estão felizes. Gente, você pensa que eles estão tristes? Eles estão se sentindo honrados. Eles estão se sentindo felizes. Será que você já teve essa honra alguma vez na sua vida? Se questione. Ei, eu não estou falando se você já sofreu por causa de doença, se você sofreu por causa de desemprego. Eu não estou falando desse tipo de sofrimento. Eu estou perguntando para você, você já teve a honra de sofrer por causa de Jesus? Pense aí. O sofrimento por Cristo gera alegria, minha gente. E gera efusão do Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus vem nos falar hoje. Isso é um dom de Deus. Quem dera se eu e você tivermos a honra de sofrer por Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.